Fala pessoal do canal Militar, tranquilo? Bem pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou monitor do curso, beleza? Hoje a gente vai estar resolvendo aí a prova da ESA de 2013, beleza? Prova de matemática aí da ESA. Vamos começar da questão 1. Questão 1 fala o seguinte: qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 e 5 pessoas de 16? Então pessoal, vamos lá. A gente quer calcular a média da idade de um grupo, certo? Bem, pessoal, para a gente calcular a média, né? Quando a gente fala média, está explícito, né? Está implícito, na verdade, que é média aritmética. Então a gente quer calcular a média aritmética de idade desse grupo. Então, pessoal, para a gente calcular a média aritmética, né? Estou chamando aqui ó, de MA, a média aritmética de idade desse grupo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, né? As idades. Então vai ficar aqui a soma das idades. A gente tem que somar as idades de todo mundo e dividir pela quantidade de pessoas. Assim que a gente vai calcular a média aritmética de idade desse grupo. A gente tem que somar a idade de todo mundo e dividir pelo total de pessoas, beleza? Então a gente vai somar a idade de todo mundo e vai dividir pelo total de pessoas. Bem, pessoal, para calcular o total de pessoas é fácil, né? Porque ele falou ó, que nós temos 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 e 5 pessoas de 6. Então o total de pessoas, pessoal, vai ser o quê? Né? O total de pessoas vai ser a soma desses números, né? 6 pessoas, mais 9 pessoas, mais 5 pessoas. Beleza? Então, ó, o total de pessoas vai ser 6 mais 9 mais 5. Tranquilo? Então, ó, 9 mais 6 nós temos 15, mais 5, 20. Beleza? Então o total de pessoas, pessoal, é o quê? Então, ó, total de pessoas é igual a 20, certo? Nós temos 20 pessoas. Então o total de pessoas é 20. Agora, pessoal, a gente tem que pensar aqui agora na soma das idades. Como é que a gente vai pegar a soma das idades? Bem, olha só, pessoal, nós temos 6 pessoas, né? Vou representar o P aqui como pessoas. Nós temos 6 pessoas de 14 anos. Nós temos 9 pessoas de 20 anos. E nós temos 5 pessoas de 16 anos. Tranquilo? Então, ó, vamos olhar somente agora, por exemplo, para essas 6 pessoas que têm 14 anos, né? Lembrando que a gente quer somar a idade de todo mundo, né, pessoal? Então, ó, nós temos 6 pessoas que têm 14 anos. Vamos botar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu quero somar a idade de todo mundo. Só que olha só, pessoal, essa pessoa aqui tem 14 anos. Essa pessoa aqui tem 14. Essa tem 14. Essa tem 14 e assim vai, certo? Então, pessoal, eu vou pegar 14 e vou somar quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a quantidade de pessoas, certo? Porque se cada pessoa tem 14 anos e eu quero somar a idade de todo mundo, eu vou pegar 14 e vou somar com ele mesmo 6 vezes, beleza? Então a soma das idades, né? Vou botar aqui, ó. Vamos botar essa coluna aqui, ó. A soma das idades dessas pessoas vai ser o quê? Vai ser 14 somado com ele mesmo 6 vezes, que é 14 vezes 6. Tranquilo? Mesmo pensamento aqui agora, pessoal. Nós temos 9 pessoas que têm 20 anos. Então a gente vai somar a idade dessas 9 pessoas que têm 20. Então vai ser 20 mais 20 mais 20, 9 vezes. Que vai dar 20 vezes 9. Tranquilo? Mesma coisa aqui agora. Nós temos 5 pessoas, cada pessoa tem 16 anos. Então a gente vai somar, né? De as idades de cada pessoa, né? De cada dessas 5 pessoas que tem 16. Então a gente vai pegar 16 mais 16 mais 16 5 vezes. Beleza? Então a soma das idades, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 16 vezes 5. Tranquilo? Então, ó, a soma das idades vai ser o quê? Vou botar aqui, ó. Escrever como SI a soma das idades. Vai ser 14 vezes 6, mais 20 vezes 9, mais 16 vezes 5. Tranquilo? Agora, pessoal, nós temos que 14 vezes 6 dá 84, 20 vezes 9 dá 180 e 16 vezes 5 dá 80, beleza? Então, pessoal, a soma das idades de todo mundo vai dar o quê? Vai dar 84 mais 180 mais 80, beleza? Quando a gente fizer essa conta, né? 80 mais 180 dá 260, né? 260 mais 84 dá 344, beleza? 344. Então, pessoal, o que a gente quer calcular é o quê? É a média aritmética, certo? Então, ó, a média aritmética, né, a média de idade, né, que é igual à média aritmética, vai ser o quê? Vai ser a soma de todas as idades, que a gente achou que é 344, quando a gente somou a idade de todo mundo, né, de todas as pessoas. Então, vamos pegar a soma das idades e vamos dividir pelo total de pessoas, que é 20. Tranquilo?
Então, pessoal, a resposta aí vai ser 334 dividido por 20. Tranquilo? O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar, ó, e pode dividir por 2 em cima e embaixo. Beleza, pessoal? Para a gente simplificar essa fração, ó, a gente divide por 2 em cima e embaixo. Quando a gente pega 344 e divide por 2, pessoal, vai dar 172, ok? Então, dá 172. Agora, quando a gente pega 20 e divide por 2, vai dar 10. Tranquilo? Então, pessoal, a gente tem que pegar o 172 e dividir por 10. Bem, quando a gente pega 172 e divide por 10, pessoal, vai dar o quê? Né? Lembra que dividir por 10, pessoal, nada mais é do que andar com a vírgula, né? Se você divide por 10, você vai andar, né? Não tem um zero aqui, você está dividindo por 1, seguido de um zero. Então, você vai andar com a vírgula uma casa para cá, beleza? Então, estaria vírgula zero aqui, né? Porque 172 é a mesma coisa que 172,0. Quando você divide por 10, vai ficar 17,2, beleza? Então, resposta aí, ó, que vai ser a média aritmética, vai ser 17,2 anos, que vai ser a nossa letra A, beleza? Questão 2, pessoal. O volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 decímetros quadrados e 144 decímetros quadrados vale... Bem, olha só, pessoal, essa é uma questão, né, de geometria espacial que é bem direta, beleza? Por que é bem direta? Porque existe uma fórmula pronta para você calcular o volume de tronco de pirâmide, beleza? Bem, ele nem especificou se essa pirâmide tem base quadrada, se a base dessa pirâmide é um hexágono, né, que é um polígono de 6 lados. Ele não especificou. Mas, independente se ele tenha se especificado ou não, pessoal, existe uma fórmula pronta para você calcular o volume de um tronco de pirâmide. Beleza? Deixa eu só botar um exemplo aqui de um tronco de pirâmide para vocês verem o que é. Bem, pessoal, um tronco de pirâmide, pessoal, é o sólido, né, que se forma quando a gente pega uma pirâmide, ó. Tá vendo a pirâmide aqui? A pirâmide era isso tudo aqui, ó. Daqui, né, ligando até as bases. Por exemplo, essa pirâmide tem a base que tem 6 lados, né, que é a base que é um hexágono, beleza? Então, o tronco de pirâmide, pessoal, é o sólido que se forma, né, quando a gente passa um plano cortando essa pirâmide, é como a gente cortasse a parte de cima da pirâmide. Isso aqui, ó, que sobra, pessoal, que eu pintei aqui, é um tronco de pirâmide, beleza? Nós temos uma base, né? Aqui, nós temos outra base aqui, nós temos a altura, que é a distância entre o centro dessa base e o centro dessa base, beleza? Ele quer saber, né, o volume. Bem, pessoal, existe a forma pronta que é o seguinte, o volume do tronco, pessoal, independente se o tronco tem bases hexagonais, tem bases quadradas, enfim, o volume do tronco, pessoal, é a altura do tronco sobre 3, tudo isso que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, né, que eu estou chamando de AB, a área da base maior, vezes a área Bzinho, que é a área da base menor. Tranquilo? É assim que a gente calcula, pessoal, o volume de um tronco, beleza? Então essa fórmula já vem pronta lá da geometria espacial, a gente só vai substituir os dados que ele deu para a gente calcular esse volume desse tronco, beleza? Então, ó, vamos lá. Volume do tronco vai ser o quê, pessoal? Começa, né, a fórmula com a altura do tronco sobre 3. Ele falou pra gente que o volume de um tronco de 4 decímetros de altura. Ele deu que a altura do tronco é 4 decímetros. Então, aqui no lugar de HT, né, que é a altura do tronco, a gente vai botar 4. Então vai ficar 4 sobre 3, que multiplica quem, pessoal? A área da base maior, que é 144, mais a área da base menor, que é 36, certo? Mais a raiz quadrada de 144 vezes 36. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora vamos fazer as contas, beleza? Bem, 144 mais 36, pessoal, né? Quando vocês armarem a continha lá, vocês vão ver que 144 mais 36 dá 180, beleza? Então a gente já tem 180 aqui. Lembrando que a gente tem que resolver primeiro dentro do parênteses, né, pessoal? Lembrando aí, então 180, agora nós vamos somar, né, com a raiz quadrada de 144 vezes 36. Só que olha só, pessoal, a raiz quadrada de um produto, né, a gente pode transformar ela em raiz quadrada do primeiro, né? Se a raiz quadrada de 144 vezes 36, a gente pode botar a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Tranquilo? Então a gente pode quebrar, pessoal, em raiz do primeiro e raiz do segundo. Tranquilo? Então isso aqui tudo vai ficar dentro do nosso parênteses, certo? Agora, pessoal, a raiz de 144, né, a gente sabe que é 12. Tranquilo? Por quê? Porque quando a gente pega o 12 e eleva ao quadrado, vai dar 144. Então vai ficar 12 vezes. A raiz quadrada de 36, pessoal, é 6, certo? Porque 6 ao quadrado vai dar 36, tranquilo?
Então, pessoal, a gente vai ter o quê? Ó? Nós temos, né, dentro desse parênteses, nós temos o quê? 180 mais 12 vezes 6, certo? Que é esse produto aqui. Agora, 12 vezes 6, pessoal, dá 72. Tranquilo? Então a gente vai ter, ó, 180 mais 72. Agora, 180 mais 72, nós temos 252. Tranquilo? Então, o resultado de dentro desse parênteses, pessoal, é o quê? É 252, beleza? Só que a gente não pode esquecer que nós temos um 4/3 multiplicando por fora, beleza? Então, o volume do tronco, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 4 sobre 3 vezes 252, tranquilo? Agora, como é que a gente pega uma fração vezes um número, pessoal? Para a gente pegar uma fração e multiplicar por um número, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar pelo numerador dessa fração, pelo cara de cima, tranquilo? Agora, quando a gente pegar 252 e multiplicar por 4, pessoal, a gente vai ver o quê? Deixa eu botar aqui, ó. O volume do tronco vai ser o quê? 4 vezes 252, pessoal, vai dar 1008, ok? 1008. Agora, a gente pega, multiplica o número pelo numerador da fração, pelo cara de cima, e repete, né, esse produto. Bota pelo próprio denominador, que era 3. Tranquilo? Agora, pessoal, quando a gente pegar 1008 e dividir por 3, a gente vai ver que vai dar 336. Tranquilo? Agora, pessoal, né, perceba aqui, né, que nas opções a gente tem até unidades diferentes, apesar de a gente ter 336 numa só, né? Mas como a nossa altura, né, entrou em decímetros e a nossa base, né, a área da base entrou em decímetros ao quadrado, a nossa unidade de volume, pessoal, vai ser decímetros ao cubo, beleza? Lembre sempre que unidade de medida é decímetro, né? Sempre vai ser metro, decímetro, centímetro. Agora, unidade de área, pessoal, é sempre ao quadrado. Vai ser metro ao quadrado, decímetro ao quadrado. E unidade de volume é sempre unidade de metro ao cubo. Por exemplo, decímetro ao cubo, metro ao cubo, beleza? Então, o volume do tronco aí, pessoal, dá 336 decímetros cúbicos, que dá a letra E. Tranquilo? Questão 3, pessoal. Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Identifique a alternativa que apresenta o número natural. Bem, essa questão é bem tranquila, pessoal. Só tem que lembrar, né, que o conjunto de números naturais é o quê? É aquele conjunto que tem esses números, certo? Começa no zero, né? Vai ter 0, 1, 2, 3 e assim vai até o infinito. Beleza? Então, a gente sabe que esse é o conjunto dos números naturais, né? Por exemplo, quem vai estar aqui no conjunto dos naturais, né? Menos 4, pessoal, está no conjunto dos inteiros, beleza? No conjunto dos inteiros, que é aquele conjunto que a gente chama de Z, beleza? Conjuntos inteiros que a gente chama de Z é que tem todos os números negativos e todos os números positivos, beleza? Então ele começa lá no menos infinito, vai até menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí começa 1, 2, 3, 4 e assim vai, beleza? Então ele identifica a alternativa que apresenta um número natural. Não, menos 4 não é natural, beleza? Menos 4 é inteiro, beleza? Então a gente não pode marcar a letra A. Na letra B nós temos o 8, né, pessoal? O 8 pertence aqui nesse conjunto dos naturais. Tranquilo? Vamos dar só uma analisada aqui no resto. Raiz quadrada de menos 7, pessoal, lembra que raiz quadrada, né, a gente não pode ter nenhum número negativo dentro da raiz quadrada. Quando a gente tem um número negativo dentro da raiz quadrada, pessoal, é que esse número não é real, beleza? Esse número aqui, ó, não é real, beleza? Ele pertence ao conjunto dos complexos, ok? Então, esse número também não é natural, ele é complexo. Agora, esse número aqui da letra D, né, a gente não pode marcar a letra C. Agora, letra D. Esse número, pessoal, menos 8/3, né, não é um número natural. É um número que é racional. Número racional, pessoal, é todo número que pode ser posto na forma de fração. Como esse aqui já é uma fração, né, a gente já sabe que esse número é racional. Ok? Então, esse número não é um número natural. É um número racional. Beleza? Agora, esse raiz de 5, pessoal, é um número irracional. Um número irracional, pessoal, é aquele número que não pode ser posto na forma de fração. Ele é real ainda, mas ele é irracional. Ele não pode ser posto na forma de fração. Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7, né? Aqueles valores que não têm raiz exata, beleza? Então é irracional, que não é natural, beleza? Então letra A a gente também não pode marcar, confirmando aí só, pessoal, o gabarito da letra B, beleza? Então questão 3, gabarito de letra B. Questão 4, pessoal. Identifique a alternativa que apresenta a frequência absoluta Fi de um elemento xi, cuja frequência relativa Fr é igual a 25% e cujo total de elementos n da amostra é igual a 72. Bem, pessoal, essa é uma questão um pouco direta, né? E que a gente tem que lembrar da relação entre a frequência absoluta e a frequência relativa, beleza? Bem, a frequência relativa, pessoal,
que ele chamou de FR, né, a frequência relativa é a frequência absoluta, né, a frequência relativa é calculada pela razão, né, pela divisão da frequência absoluta, que ele chamou de FI, pelo total de elementos nessa amostra. Total de elementos nessa amostra ele chamou de N, beleza? Então, pessoal, a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total de amostras, beleza? Pelo total de elementos dessa amostra, perdão. Então, frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total de elementos dessa amostra, beleza? Então, se ele quer saber a frequência relativa, né, pessoal? Não, ele quer saber a frequência absoluta, né? Então, olha só, se a gente tem que a frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido por N, certo? Então, a gente pode falar ó, que Fi dividido por N é igual a FR, que é a frequência relativa, beleza? Bem, se Fi dividido por N é igual a FR, pessoal, a gente pode pegar esse N aqui, ó, que está dividindo no Fi, e passar lá para o outro lado, certo? Quando a gente passar para o outro lado, ele vai ficar multiplicando, certo? Então, a gente vai ter ó, que a frequência absoluta é a frequência relativa vezes o número de elementos dessa amostra, beleza? Então, ele quer calcular a frequência absoluta Fi, então ó, a frequência absoluta Fi vai ser a frequência relativa, que vale 25%, vezes o total de elementos dessa amostra, que é igual a 72. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bem, olha só, 25%, pessoal, né, é 25 por 100. Beleza? 25% é 25 sobre 100, é 25%. Tranquilo? Então, a frequência absoluta que a gente quer calcular vai ser 25 sobre 100 vezes 72. Tranquilo? Só que a gente pode dar uma simplificada nessa fração 25 sobre 100. Beleza, pessoal? A gente pode pegar e dividir em cima por 25 e dividir embaixo por 25. Tranquilo? 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25, pessoal, é 4. Beleza? Então, a frequência absoluta vai ser 1/4 vezes 72. Beleza? Agora, pessoal, nós temos uma fração vezes um número. Quando a gente faz uma fração vezes um número, a gente pega o numerador dessa fração, que é o cara de cima, e multiplica por esse número, né? A gente pega 1 e multiplica por 72. 1 vezes 72 é 72. Tranquilo? E a gente repete o denominador. Se o denominador é 4, a gente vai repetir o 4. Beleza? Então, essa frequência absoluta, pessoal, vai ser 72 dividido por 4. Beleza? 72 dividido por 4 é igual a 18. Beleza? Então, 72 dividido por 4 é 18. Então, a frequência absoluta é 18. Tranquilo? Então, pessoal, só vocês lembrarem que relativo é porque ele depende de alguma coisa, beleza? A frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total de elementos da amostra. Beleza? Então, a gente tinha que saber já essa relação, né, para a gente matar a questão, beleza? Mas se a gente já sabe essa relação, é bastante só fazer essa conta aqui, beleza? Então 18 aí, gabarito letra A, beleza, pessoal? Questão 4, gabarito letra A. Questão 5, pessoal. O logaritmo de um produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos de cada fator, mantendo-se a mesma base. Identifique a alternativa que representa a propriedade do logaritmo anunciada. Bem, o que ele está falando aqui é o seguinte, pessoal, que o logaritmo, né, de dois fatores, por exemplo, A e C, né, o logaritmo de um produto de dois fatores, então o log de um produto de dois fatores, do produto de um fator A por um fator C numa certa base B, né, ele falou que é igual à soma dos logaritmos de cada fator. Ou seja, o log de A vezes C numa certa base B é o log de A na base B mais o log de C na base B. Beleza, pessoal? Essa é uma propriedade que vocês têm que conhecer, tranquilo? Então essa questão aí, ó, é uma questão mais tranquila, tranquilo? Que é uma propriedade que vocês têm que conhecer já de cabeça. Ele falou qual era a propriedade, entendeu? Que a gente vai marcar o que aqui, ó? Ó, letra A, certo? O log de A vezes C numa certa base B é o log de A na base B mais o log de C na base B, que vai dar letra A, tranquilo? Então, questão tranquila, pessoal, bem tranquila mesmo. Então, a gente já sabia essa propriedade, né? A gente sabe essa propriedade do logaritmo, que o logaritmo de um produto numa certa base é a soma dos logaritmos de cada fator, certo? A gente usa isso em várias questões de logaritmo, então ele só pediu para você identificar qual é essa propriedade que ele estava falando acima. Então, o logaritmo do produto de dois fatores é igual à soma de logaritmo de cada fator, que vai dar a letra A, beleza? Então, questão tranquila, pessoal. Letra A aí o gabarito, beleza? Questão 6, pessoal.
Jogando-se um dado comum de 6 faces e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4 é de... Bem, é uma questão, pessoal, de probabilidade. Então vamos relembrar como é que a gente calcula a probabilidade de algum evento acontecer? Para a gente calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer, pessoal, a gente tem que pegar o total de casos favoráveis, total de casos que nos favorece, total de casos que a gente quer, total de casos favoráveis, e dividir, né, pelos casos totais, pelo total de casos que pode acontecer. Beleza? Pelo total de casos. Tranquilo? Então a gente vai pegar o total de casos favoráveis e dividir pelo total de casos que pode acontecer. Pode acontecer tantas coisas, mas só isso aqui me favorece. Beleza? Essa é a ideia de probabilidade. Tranquilo? Bem, o que a gente está calculando, que a gente quer calcular a probabilidade, pessoal, é de um lançamento de um dado. Bem, no lançamento de um dado, pessoal, ó, vou botar aqui. Né? No lançamento de um dado, né, o dado tem 6 faces, né, numeradas, ou seja, quando a gente lança um dado, pode sair qualquer um desses números, certo? Pode sair tanto 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4, quanto 5, quanto 6, certo? Pode sair qualquer um desses 6 números, beleza? Então, pessoal, o total de casos favoráveis vai ser o quê? Quantos casos pode acontecer? Pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, certo? Nós temos 6 números que podem sair no lançamento de um dado. Então, pessoal, o total de casos, né? O total de casos vai ser o quê? O total de casos vai ser 6, certo? Nós temos 6 coisas que podem acontecer, 6 números que podem sair quando a gente lança um dado. Então, o total de casos é 6, beleza? Agora a gente tem que pensar, pessoal, nos casos favoráveis, beleza? Nos casos que a gente quer. Ele quer, ó, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4. A probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4. Bem, vamos olhar para o lançamento do dado aqui, pessoal. Primeiramente, ele quer um número maior que 4, certo? Então, se é maior que 4, ou é 5 ou 6. Tranquilo? Só que ele quer que seja primo e maior que 4. Então, pessoal, a gente tem que olhar aqui, né, e ver quem é primo aqui, certo? Lembra, pessoal, que primo, o que é um número primo? Um número primo é um número que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 5, né? O 5 é um número primo, porque ele só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, certo? O 5 só pode ser dividido ou por 1 ou por 5. Por isso que ele só tem 2 divisores, tranquilo? Já o 6, pessoal, o 6 não é primo, né? A gente pode dividir o 6 por 1, pode dividir o 6 por 2, pode dividir o 6 por 3 e o próprio 6. Então, o 6 tem mais do que 2 divisores. Então, pessoal, o único número primo é o 5. Então, o total de casos favoráveis, pessoal, vai ser o quê? Primeiro, o caso favorável para ele é quando sai o 5, beleza? Então, o total de casos favoráveis vai ser o quê? Vai ser um só. Só tem um número que favorece ele. Só o 5. Porque só quando sai o 5, ele vai ter um número primo e maior que 4. Beleza, pessoal? Então agora, para a gente calcular a probabilidade, o que a gente vai fazer? Ó? A probabilidade vai ser o total de casos favoráveis, que é 1, dividido pelo total de casos, que é 6. Tranquilo, pessoal? Então a probabilidade aí, ó, vai dar 1/6. Tranquilo? Então, pessoal, a questão não era tão difícil, beleza? Tinha que lembrar que o lançamento do dado pode acontecer qualquer uma dessas 6 coisas. Então, o total de casos é sempre 6, beleza? De um lançamento de dado, o total de casos vai ser sempre 6, beleza? E a gente está estudando o que a gente quer. A gente quer, né, um número primo maior que 4, ou seja, só o 5 que interessa para esse jogador, beleza? Então, a probabilidade aí é 1/6. Tranquilo, pessoal? Então, isso foi a questão E6 aí, gabarito letra C. Questão 7, pessoal. Dada a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, sendo o ponto AB as coordenadas do centro e r a medida do raio, identifique a equação geral da circunferência de centro. O centro da circunferência, pessoal, é esse ponto 2, 3, beleza? O centro tem coordenada x igual a 2 e coordenada y igual a 3, beleza? Esse ponto aqui, 2, 3. E raio igual a 5. Bem, beleza, pessoal. Ele já deu pra gente qual é a fórmula da equação da circunferência, né? A fórmula da equação da circunferência, pessoal, é essa. É x menos a elevado ao quadrado, né? Mais y menos b elevado ao quadrado. Isso é igual a r ao quadrado, beleza? Em que AB, né, é o centro, né? É as coordenadas do centro. Só que ele falou, pessoal, que o centro é o quê? É 2, 3. Então, se o centro é 2, 3, pessoal, é que o nosso A, né, que é a coordenada x do centro, é igual a 2, e o nosso B, que é a coordenada y do centro, é igual a 3. Tranquilo? Então, ó, no lugar do A, pessoal, a gente vai substituir por quê? Vamos substituir por 2, que é a coordenada x do centro. E no lugar do B, né,
no lugar do B. No lugar do A a gente substitui por 2, no lugar do B a gente vai substituir por 3, que é a coordenada y do centro. Outra coisa, pessoal, ele falou que o raio é igual a 5. Então, no lugar de raio, a gente vai botar o quê? Vai botar 5, beleza? Porque ele falou pra gente que o raio é igual a 5, tranquilo? Agora, pessoal, a gente vai pegar e fazer as contas aqui, tranquilo? Bem, a gente tem x menos 2 elevado ao quadrado, pessoal. É interessante, né, a gente saber esse produto notável de cabeça, né? Quanto é um número menos outro elevado ao quadrado, certo? Isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tranquilo? É assim que a gente calcula a menos b elevado ao quadrado, beleza? Então, x menos 2 elevado ao quadrado, pessoal, vai ficar o quê, né? Lembrando que a gente tem que abrir, né, pessoal? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai abrir agora para saber qual dessas opções é, tranquilo? Então, x menos 2 elevado ao quadrado, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, agora, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, mais menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Agora, ó, esse y menos 3 elevado ao quadrado, pessoal, olha para cá, ó, olha para cá. É o quê? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, mais esse menos 3 elevado ao quadrado. Opa, vou consertar aqui. Esse menos 3 elevado ao quadrado, e isso é igual a 5 ao quadrado. Beleza? Agora vamos fazer as contas, pessoal. Vai ficar, ó, x ao quadrado. Agora, menos 2x vezes 2, pessoal, vai dar menos, né? 2 vezes 2 dá 4, então dá menos 4x. Agora, mais menos 2 elevado ao quadrado, lembra sempre, pessoal, que todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado é o quê? É 4, beleza? Agora, mais y ao quadrado. Menos 2 vezes y dá menos 2y. Menos 2y vezes 3, pessoal, vai dar negativo, certo? 2 vezes 3 dá 6, então dá menos 6y. Agora, menos 3 elevado ao quadrado, né? Lembra que todo número elevado ao quadrado é positivo, então vai dar mais 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 que dá 9. Isso é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Tranquilo, pessoal? Agora a gente tem que botar no formato aqui, pessoal, que ele está propondo para a gente saber qual é, né, a resposta, tranquilo? Então vamos lá, olha só. Vamos deixar esse x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos deixar tudo que é letra aqui do lado esquerdo e jogar tudo que é número lá para o lado direito? A gente vai ficar o seguinte, ó, pessoal. X ao quadrado, vou botar o y ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y, certo? Só reorganizei a ordem aqui, ó. Botei o y ao quadrado mais perto do x ao quadrado, botei esse menos 4x aqui e esse menos 6y aqui. Agora eu vou pegar esse mais 4 e esse mais 9, pessoal, e vou jogar lá para o outro lado. Lembrando que quando a gente jogar lá para o outro lado, ele vai vir trocando o sinal. Então isso vai ser igual ao quê? A 25. Esse mais 4 eu joguei para lá, veio como menos 4. Esse mais 9 eu joguei para lá, veio como menos 9. Tranquilo? Então a gente vai chegar ao quê, pessoal? Que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y vai ser igual ao quê? 25 menos 4 dá 21. 21 menos 9, pessoal, dá 12. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a equação dessa circunferência geral, né? É o que a gente chama de equação geral. Essa aqui, pessoal, é a equação reduzida. Beleza? Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Para a gente descobrir a equação geral, foi o que a gente fez, que é o quê? É você abrir esse quadrado e fazer as contas. Essa aqui, pessoal, é a equação geral, beleza? Equação geral aí da circunferência, tranquilo? Então, a equação geral, né, vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y, isso é igual a 12, tranquilo? Então, da letra D, beleza, pessoal? Então, importante a gente saber essa fórmula, né, igual a r ao quadrado aqui, de cabeça, beleza? Mas ele já deu pra gente, ele foi legal pra gente, ajudou a gente, tranquilo? Essa é a fórmula da equação reduzida, a gente desenvolveu até chegar na fórmula da equação geral, beleza? Questão 8, pessoal. Encontre o valor numérico de E, né? Esse E é igual a 11 elevado a 7, mais 11 elevado a 7, mais 11 elevado a 7, e assim vai, certo? Bem, olha só, pessoal, vamos contar quantos 11 elevado a 7 nós estamos somando? Nós estamos somando quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente está pegando 11 elevado a 7, pessoal, e somando ele mesmo 11 vezes, certo? Então, pessoal, a gente tem que lembrar de um conceito mais inicial, né, naquela parte de soma, né, que é o quê? Que nós temos, por exemplo, pessoal, se a gente somar o 3, por exemplo, 3 vezes, isso é igual a 3 vezes 3, certo? Se a gente somar o 4, por exemplo, 5 vezes,
né? Isso é 4 somado por ele mesmo 5 vezes, isso é 4 vezes 5, certo? Então, pessoal, o 11 elevado a 7 somado com ele mesmo 11 vezes, né? O E, que é 11 elevado a 7 somado com ele mesmo 11 vezes, vai ser 11 elevado a 7 vezes 11, certo? É o 11 elevado a 7 11 vezes. Tranquilo, galera? Então, nós temos que o E é 11 elevado a 7 vezes 11. Tranquilo? Bem, pessoal, o que a gente deve lembrar agora é o seguinte, né? A gente deve lembrar que 11 é a mesma coisa que 11 elevado a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, 11, pessoal, é a mesma coisa que a gente escrever 11 elevado a 1, certo? Agora, a gente tem que lembrar de outra propriedade, que é o seguinte: produto de potências de mesma base, certo? Isso aqui, pessoal, é uma potência, né? Isso aqui é uma potência azul, isso aqui é uma potência outra, beleza? Uma potência vermelha. Então, ó, a gente tem base 11 expoente 7, certo? Lembra que a gente chama isso aqui de base, isso aqui de expoente. Isso aqui a gente tem base 11 expoente 1. Então a gente tem um produto, ó, o símbolo de produto entre eles. A gente tem um produto de potências, certo? Que tem a mesma base. Base 11 expoente 7, base 11 expoente 1. Beleza? Então, pessoal, para a gente realizar um produto de potências de mesma base, o que a gente faz é o seguinte: a gente repete a nossa base 11, e vai somar os expoentes. Vai ser 11 elevado a 7 mais 1. Tranquilo? Então, o nosso valor de E, pessoal, vai ser 11 elevado a 7 mais 1, ou seja, 11 elevado a 8. Tranquilo? Que o gabarito aí, letra A. Beleza? Então, questão 8 aí já foi gabarito letra A. Questão 9, pessoal. Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Bem, olha só, pessoal. Nós temos aqui as letras da palavra sargento. A gente sabe que as vogais, né, são quais? São A, E e O. Beleza? Nós temos 3 vogais. Agora, a gente sabe que as consoantes, né, vou abreviar consoantes aqui, consoantes são quais? São a S, R, G, N e T. Beleza? Então tá aqui as consoantes e tá aqui as vogais. Beleza? Beleza, pessoal. Então olha só, vamos lá. Nós queremos fazer anagramas dessa palavra, certo? O que é anagrama, pessoal? Anagrama é a gente mudar as letras de lugar, formando novas palavras, beleza? Por exemplo, pessoal, um anagrama da palavra sargento poderia ser essa, ó. É N-T-O-I-S-A-R-G. Por exemplo, entossargue, beleza? Isso é um anagrama da palavra sargento. Então a gente trocou as letras de lugar, embaralhamos essas letras, formando novas palavras, beleza? Então, pessoal, quando a gente pensa em anagramas, nós temos que pensar nos espaços que as letras ocupavam e a gente vai mudar elas de lugar. Como assim, Gustavo? Ó, nós temos 8 letras aqui, certo? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, certo? Normalmente, inicialmente, era assim, certo? Sargento, certo? Só que agora eu vou pegar essas letras, né, que estão ali em cima, e eu vou embaralhar ela. Ou seja, eu vou começar a botar, por exemplo, eu posso botar o O aqui, o S aqui, e assim vai. Beleza? Então, o anagrama, pessoal, você pensa em espaços, né? Nós temos 8 espaços, porque nós tínhamos 8 letras, e agora a gente vai começar a botar letras em espaços diferentes. Por exemplo, o S que começava aqui, pode vir para cá, e assim vai. Beleza? Bem, pessoal, só que ele não quer o total de ele não quer anagramas quaisquer, certo? Ele tá fixando uma certa condição. Ele está falando, ó, com as letras foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com consoantes todas juntas. Então a gente tem uma certa restrição, beleza? Bem, olha só. A gente quer que ele seja iniciado por vogal. Beleza, pessoal? Então, vamos pensar aqui nessa primeira letra, na primeira letra que inicia a palavra. Se ele vai ser iniciado por vogal, quantas opções a gente tem para botar aqui, pessoal? Nós podemos botar ou A, ou E, ou O. Então, se ele vai iniciar por vogal, a gente tem 3 opções aqui. Beleza? Nós temos 3 opções. Beleza. Aí vamos botar lá, por exemplo, deixa eu botar o 3 aqui embaixo, né? Então nós temos 3 opções para cá. Vamos botar lá, por exemplo, que eu escolhi o A. Por exemplo, escolhi o A, vai ser o primeiro aqui. Beleza. Agora, pessoal, né? Nós vamos ter o quê? Ele quer que todas as consoantes sejam juntas. Então, pessoal, vocês vão entender essas consoantes como se fosse um grande bloco. Beleza? Então, o que você tem que escolher agora é o seguinte, pessoal. Ou você escolhe uma vogal, ou a vogal E, ou a vogal O, ou você escolhe o bloco. Você tem 3 opções agora. Ou você escolhe o E,
ou escolhe o O, ou escolhe o bloco todo. Beleza? Por exemplo, eu poderia escolher o E. Beleza? Depois eu poderia escolher o O, e depois a gente sabe que vai entrar esse bloco todo. Por quê? Como assim, Gustavo, esse bloco todo? Porque, pessoal, as letras, né, as consoantes não podem se separar. Então pode ser A, E, O e essas letras aqui? Pode. Beleza? Mas não pode, por exemplo, ter uma letra O entre o S e o R, por exemplo. Então, essas consoantes, S, R, G, N, T, vão estar sempre juntas. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. A gente está formando a palavra. A gente já escolheu uma vogal. Então, pessoal, agora a gente tem 3 possibilidades. Ou a gente escolhe a E, ou a O, ou esse bloco. Beleza? Então, a gente tem 3 possibilidades para cá. Por exemplo, vamos botar que eu escolhi a vogal O. Então, entrou o O aqui. Agora, quantas possibilidades a gente tem, pessoal? Agora, ou a gente escolhe a vogal E, ou a gente entra com o bloco. Beleza? Vou botar, por exemplo, então, que eu escolhi a vogal E. Então, antes aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho ou a vogal E ou o bloco. Então, eu tenho 2 possibilidades. Por exemplo, escolhi a vogal E. Agora, pessoal, eu só tenho uma possibilidade. Já que eu escolhi essas 3 vogais, eu tenho que entrar com o bloco. Então, eu vou entrar com esse bloco. S, R, G, N e T. Então, eu vou entrar com esse bloco aqui. Beleza? Então, eu tenho 3 possibilidades para escolher a primeira vogal, 3 para escolher ou as 2 vogais ou o bloco, 2 para escolher ou a vogal ou o bloco, e agora que eu já escolhi tudo, nós vamos ter só o bloco. Beleza? Tá. Então, pessoal, nós temos 3 vezes 3 vezes 2. Só que olha só, pessoal, dentro desse bloco, né? Dentro desse bloco sargento, dentro desse bloco que contém as consoantes, né, da palavra sargento, a gente pode mudar, certo? Por quê? Olha só, pode ser tanto S, R, G, N, T, ou como pode ser, por exemplo, T, G, N, S, R, certo? Então, agora, pessoal, a gente tem que pensar em quantos blocos a gente pode formar. Então, ó, a gente tem as consoantes S, R, G, N, T. Agora a gente tem que pensar, né, de 5 espaços, certo? Nós temos 5 espaços para variar essas consoantes. Quantas a gente pode fazer? Quantos blocos a gente pode fazer diferente? A gente já viu como a gente vai permutar as vogais e os blocos, beleza? A vogal e um bloco. Só que agora a gente tem que ver quantos blocos diferentes a gente tem, beleza? Então, ó, por exemplo, vamos escolher a primeira consoante do bloco. Então a gente pode escolher ou S, ou R, ou G, ou N, ou T. Então nós temos 5 possibilidades para cá. Por exemplo, escolhi a letra S. Beleza, agora que eu já escolhi a S, eu vou escolher a minha segunda consoante do bloco. Então eu tenho 4 possibilidades. Eu vou escolher ou R, ou G, ou N, ou T. Então eu tenho 4 possibilidades para cá. Por exemplo, escolhi a consoante G. Beleza? Agora que eu já escolhi a consoante T, eu tenho 3 opções. Escolhi 3 opções, por exemplo, escolhi a R. Beleza? Agora eu tenho 2 opções, por exemplo, vou escolher o T. Então eu tenho 2 opções, escolhi o T. Agora eu só vou ter uma opção. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter que pegar esse produto de 3 vezes 3 vezes 2, né? Que a gente pensou nas possibilidades, e vamos ter que multiplicar, pessoal, por esse produto aqui, que é o total de blocos diferentes que a gente pode fazer com as consoantes da palavra sargento. Então a gente vai ter que multiplicar por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, pessoal? Lembrando que o produto de 5 até 1, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? É também chamado de 5 fatorial. Beleza? Que é a permutação de 5 elementos diferentes. Beleza? A permutação de 5 elementos diferentes é 5 fatorial. Beleza? Então, a gente vai ter, ó, qual vai ser a nossa resposta, pessoal? Qual o total de anagramas que atende àquela restrição? Vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5 fatorial. Beleza, pessoal? Agora, ó, 3 vezes 2 a gente sabe que dá 6, certo? Então vai ficar 3 vezes 6 vezes 5 fatorial, ok? Então, o total de anagramas, ó. Total de anagramas vai ser o quê? 3 vezes 6 vezes 5 fatorial, beleza? Agora, pessoal, 5 fatorial, né, que é essa conta aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 120, beleza? É só você pegar aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 120 vezes 1 dá 120, beleza? Então, o que a gente está querendo calcular é o quê? É o produto entre 3, 6 e 120, beleza? 6 vezes 3 dá 18, então o total de anagramas vai ser 18 vezes 120, beleza, pessoal? Agora, 18 vezes 120, pessoal, vai dar 2.160, ok? Então, o total de anagramas, pessoal, né, vai ser o quê? Vai ser 2.160, beleza? Total de anagramas com essa restrição, tranquilo? Então, o gabarito da 9 aí, pessoal, é letra C, ok? Questão 10, pessoal. Um pelotão está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. 300 soldados se juntam a esse pelotão
e a nova formação tem o dobro de filas, cada uma, porém, com 10 soldados a menos. Quantas filas há nessa nova formação? Né? Bem, pessoal, vamos fazer com calma que essa questão é um pouco confusa da gente fazer a interpretação dela. Olha só, no início, pessoal, a gente tem um pelotão, né? Vou chamar aqui ó, de pelotão I, que é o pelotão inicial, certo? O pelotão inicial está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. Então, pessoal, a gente tem ó, N filas, certo? A gente tem N filas. Nós temos N filas. Em cada fila nós temos N soldados. Então a gente tem N soldados aqui, N soldados aqui, N soldados em cada uma dessas filas, beleza? Então, pessoal, vamos pensar no total de soldados que a gente tem inicialmente? Ó. O total de soldados que a gente vai ter é o seguinte, pessoal. Ó, nós temos N soldados aqui na primeira fila, N soldados na segunda fila. Então, se a gente somar, ó, a gente vai somar N da primeira fila, mais N da segunda fila, mais N, mais... Até quanto? Não são N filas? Então, a gente vai somar o N, pessoal. Quantas vezes? A gente vai somar o N, N vezes. Tranquilo? É um pouco difícil de entender isso, mas, por exemplo, vamos botar um exemplo mais tranquilo. Por exemplo, vamos botar que a gente tem duas filas, certo? Duas filas. Em cada fila, nós temos 2 soldados, certo? Então, ó, a gente vai somar 2 soldados mais 2 soldados, que vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 2 soldados, que é 4, beleza? Então, se a gente tem N filas, pessoal, em cada fila nós temos N soldados, então a gente vai ter o N, só vamos somar, né, esses N's para saber o total de soldado, N vezes. Ou seja, o total de soldados vai ser N vezes N, tranquilo? Lembrando, pessoal, que N vezes N é o quê? É N ao quadrado, tranquilo? Tá, então a gente tem esse pelotão inicial que a gente descobriu que é N ao quadrado, certo? Porque a gente somou N vezes. Então, N vezes N é N ao quadrado. Tranquilo? Essa interpretação é um pouco difícil, pessoal. Mas se você pegar nesse exemplo aqui, ó, nós estamos somando 2 duas vezes, beleza? Se fosse, por exemplo, 3 soldados, certo? 3 soldados em cada fila e nós tivéssemos 3 filas, nós pegaríamos o 3, somaríamos com 3, certo? Daria 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, o total de soldados inicialmente era N ao quadrado. Tá, 300 soldados se juntam a esse pelotão. Então vai chegar mais 300 soldados. Então o novo pelotão, né? Vou botar aqui, ó, pelotão final. Chama pelotão F. Pelotão final, né? Tem... Qual vai ser o total de sargentos nesse... Sargentos não, perdão. Qual é o total de soldados nesse pelotão final? Vai ser N ao quadrado que já tinha, mais os 300 que chegaram. Então, nesse novo pelotão, tem N ao quadrado, que era o número inicial de soldados, perdão, mais 300 soldados que chegaram. 300 soldados se juntam a esse pelotão e a nova formação tem o dobro de filas, ou seja, se tinha N filas e agora tem o dobro de filas, vai ter o quê? Vai ter 2 vezes N filas, tranquilo? Então vai ter 2 vezes N filas. Porém, cada uma com 10 soldados a menos. Ou seja, se cada fileira, né, tinha N soldados, pessoal, agora cada fileira tem 10 soldados a menos, ou seja, a gente vai ter fileiras com N menos 10, N menos 10 soldados. Cada fileira vai ter N menos 10 soldados, só que a gente vai ter o dobro de fileiras, beleza? Então a gente vai ter 2 N fileiras, cada fileira tendo N menos 10 soldados, tranquilo? Então, pessoal, para a gente entender o total de soldados aqui, ó, a gente poderia pensar o quê? É N menos 10 somado com ele mesmo quantas vezes? 2 N vezes, beleza? Então, por um lado, né, a gente sabe que tem N ao quadrado, que era o pelotão inicial, mais 300 soldados que entraram. Por outro lado, nessa nova formação, a gente sabe que se a gente somar N menos 10, né, N menos 10, somar ele 2 vezes N, somar ele 2 N vezes, então a gente vai ter N menos 10 vezes 2N. Então a gente vai ter isso aqui de soldados, tranquilo? Então agora a gente vai ter, pessoal, o quê? Uma equação do segundo grau para resolver, tranquilo? Por um lado, a gente tem N ao quadrado mais 300 soldados, e por outro nós temos N menos 10 soldados em cada fila, e nós temos 2 N filas. Então vai ser N menos 10 vezes 2N, tranquilo? Beleza, vamos lá resolver então, pessoal. Nós temos o quê? Nós temos que N ao quadrado mais 300 é igual ao quê? É igual a... Vamos fazer a distributiva aqui, né? Nós temos N menos 10 vezes 2N. Certo? Então a gente pode pegar esse N aqui, ó, a gente tem que pegar esse N vezes 2N. N vezes 2N, pessoal, vai dar 2 vezes N ao quadrado, beleza? N vezes 2N dá 2N ao quadrado. Agora a gente vai pegar esse menos 10, pessoal, e multiplicar por 2N, certo? Menos 10 vezes 2N vai dar menos 20N, tranquilo?
Agora, ó, vamos pegar isso aqui, passar lá para o lado esquerdo, certo? Para a gente ter uma equação do segundo grau naquele formato que a gente resolve, ó. Vai ficar n ao quadrado mais 300. Agora, quando a gente pegar esse 2n ao quadrado e jogar lá para a esquerda, ele vai vir como menos 2n ao quadrado, certo? Quando a gente pegar esse menos 20n e jogar lá para a esquerda, ele vai vir como mais 20n, tranquilo? E isso é igual ao quê? Já que a gente jogou tudo para lá, vai sobrar só o zero aqui, tranquilo? Então, pessoal, agora vamos juntar os termos semelhantes, ó. Nós temos n ao quadrado menos 2n ao quadrado, que vai dar menos n ao quadrado, certo? Mais 20n, mais 300, é igual a zero. Tranquilo? Então, tá aqui essa equação do segundo grau agora para a gente resolver, certo? Para a gente resolver essa equação do segundo grau, pessoal, a gente tem que achar o delta. Só que antes de achar o delta, nós temos que saber quem são os parâmetros dessa equação do segundo grau, certo? Quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? O A é o número que está multiplicando o n ao quadrado, certo? O número que está aqui, ó, grudado com o n ao quadrado, que no caso é menos 1. Tranquilo, pessoal? Porque menos n ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes n ao quadrado. Então, o A é menos 1. O B é o número que está multiplicando aqui o termo em n, que é 20. Tranquilo? E o C é o termo independente, é o termo que não tem n, que vai ser 300. Tranquilo? Beleza, agora vamos calcular o delta, pessoal. O delta é calculado através de quê? É o b elevado ao quadrado, ou seja, é 20 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 300. Tranquilo? Vamos fazer as contas agora, pessoal. Então, o delta vai dar o quê? Ó, o delta dá 20 ao quadrado, certo? Que é 20 vezes 20, que dá 400. Beleza? Esse 20 quadrado aqui dá 400. Agora, menos 4 vezes menos 1, né, pessoal? Nós temos um número negativo vezes negativo. Então, negativo vezes negativo vai dar positivo. Beleza? Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4. E 4 vezes 300, pessoal, vai dar 1.200. Beleza? Então, o delta vai dar 400 mais 1.200, ou seja, o delta dá 1.600. Tranquilo? Agora que a gente achou o delta, né, pessoal? Agora a gente pode achar, né, quem são os dois valores de n, que eu estou chamando de n1 e n2, que satisfazem essa equação do segundo grau aqui. Beleza? Como é que a gente calcula os n's mesmo, pessoal? Os valores que satisfazem, né? É menos b mais a raiz de delta dividido por 2a, ou menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Tranquilo? Bem, vamos lá, pessoal. Vamos calcular o n1 aqui. Seria menos o valor de b, ou seja, menos 20, mais a raiz quadrada do delta, ou seja, mais a raiz quadrada de 1.600. Tudo isso dividido por 2a, dividido por 2 vezes menos 1. Tranquilo? E o n2 dá o quê? Dá menos 20, menos a raiz de delta, que é 1.600, dividido por 2a, beleza? Dividido por 2 vezes menos 1. Tranquilo? Bem, pessoal, agora olha só. A raiz quadrada de 1.600, pessoal, vale 40, beleza? Porque 40 elevado ao quadrado dá 1.600, beleza? Então, ó, quem vai ser o n1? O n1 vai ser menos 20 mais 40, beleza? Porque a raiz de 1.600 dá 40, beleza? A raiz de 1.600 dá 40. Então, vai ficar menos 20 mais 40 dividido por 2 vezes menos 1, certo? Né? Só que 2 vezes menos 1 é o quê, pessoal? 2 vezes menos 1 dá menos 2, tranquilo? Então, o n1 dá o quê? Dá menos 20 mais 40 dividido por menos 2. Né? Menos 20 mais 40, pessoal, é a mesma coisa que o quê? A mesma coisa que 40 menos 20, que no caso é 20. Então, o n1 dá 20 dividido por menos 2, certo? Nós temos um positivo dividido por negativo, então um positivo dividido por negativo dá negativo, e 20 dividido por 2 é 10. Então, o n1 dá menos 10, tranquilo? Agora, o n2 vai ser quem, pessoal? Vai ser menos 20 menos a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Então, menos 20 menos 40, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Tranquilo? Então, o n2 vai dar o quê, pessoal? Menos 20 menos 40 vai dar menos 60. Ok? Menos 60 dividido por menos 2 vai dar, né? Nós temos negativo dividido por negativo, então vai dar positivo, certo? 60 dividido por 2 é 30. Tranquilo? Então, nós temos esses dois valores aqui. Bem, pessoal, como n, né, tanto representa o número de soldados como o número de filas, não faz sentido a gente ter um número de soldados negativo, certo? Então, esse n1 aqui, pessoal, não serve, beleza? Então, o valor n, pessoal, que a gente buscava é o quê? É 30, beleza? Então, o n vale 30. Então, quantas filas há na ele quer saber quantas filas há na nova formação, hein? Cuidado, pessoal. Ele quer saber quantas filas há na nova formação, beleza? Então, na nova formação, pessoal, nós temos quantas filas? Nós temos 2n filas. Então, ele quer saber quanto vale 2n, beleza? 2n, pessoal, vai dar 2 vezes 30,
que é 60. Beleza? 2 vezes 30 que dá 60. Então, gabarito é letra D. Beleza? Cuidado para não achar o N e marcar a letra B dando 30, beleza? Então, o gabarito é 2 vezes 30, porque ele quer saber quantas filas há na nova formação, que há 2 N filas. Tranquilo? Então, pessoal, questão 10 aí, gabarito letra D. Questão 11, pessoal. Para que o polinômio do segundo grau a de x, que é igual a 3x ao quadrado menos bx mais c, com c maior que zero, seja o quadrado do polinômio b de x, que é igual a mx mais n, é necessário que... Bem, nós temos um polinômio, pessoal, a de x, certo? Que é o quê? Que é 3x ao quadrado menos bx mais c, certo? Nós temos um polinômio também b de x, que é representado por mx mais n, ok? Ele quer, pessoal, quer saber a condição necessária para que o quê? Para que o polinômio do segundo grau a de x seja o quadrado do polinômio b de x. Então, ó, ele quer que o polinômio a de x seja o quadrado, vou levar alguma coisa ao quadrado, o quadrado do polinômio b de x. Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai pegar o polinômio b de x, vai levar ao quadrado e vai igualar ao a de x. Tranquilo? Então, ó, a gente sabe que o b de x é mx mais n. Tranquilo? Então, a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter que o 3x ao quadrado menos bx mais c, né, que é o polinômio a de x, tem que ser igual ao mx mais n, que é o polinômio b de x, tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo? Bem, pessoal, agora vamos resolver esse lado direito aqui. Vamos pensar nele. Olha só, nós temos a soma de dois termos elevado ao quadrado. Para isso, pessoal, é legal que a gente saiba, né, desse produto notável aqui, né? Quando a gente tem a soma de dois números elevado ao quadrado, isso é o quadrado primeiro, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Desse a mais b elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, ó, esse mx mais n elevado ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro, vai ser mx elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é mx, vezes o segundo, que é n, mais o quadrado do segundo, mais esse n elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, pessoal, continuando aqui, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, ó, mx elevado ao quadrado, né? Quando a gente tem um produto elevado ao quadrado, pessoal, isso é o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Tranquilo? Então, m ao quadrado x ao quadrado, mais 2mx, né? Na verdade, nós temos 2mx vezes n, certo? Então, vai ser mais 2 vezes m vezes n, né? Eu posso mudar a ordem aqui, certo, pessoal? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ao invés de escrever 2 vezes m vezes x vezes n, eu vou botar 2mnx, tranquilo? 2 vezes m vezes n vezes x, mais n ao quadrado, tranquilo? Bem, pessoal, eu tenho que esse polinômio aqui, ó, esse polinômio que é o a de x, que é 3x ao quadrado menos bx mais c, tem que ser igual ao quadrado do polinômio b de x, que a gente descobriu que é o quê? Que é m ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 2 vezes m vezes n x, mais n ao quadrado. Bem, se esse polinômio... Faltou n ao quadrado aqui. Bem, se esse polinômio, pessoal, aqui, né? Se esses dois polinômios têm que ser iguais, né? Quando você tiver uma igualdade de dois polinômios, pessoal, isso significa o quê? Que o termo que multiplica o x ao quadrado desse lado tem que ser igual ao termo que multiplica x ao quadrado desse. Tranquilo? O termo que está grudado no x, que está multiplicando o x desse lado, tem que ser igual ao termo que está multiplicando o x desse. Tranquilo? E o termo independente desse lado aqui tem que ser igual ao termo independente desse lado aqui. Tranquilo? Então, quando você tiver uma igualdade de polinômios, você pode falar isso. Beleza? Então, ó, o m ao quadrado é igual a 3, certo? 2mn, 2m vezes n é igual a b, menos b, perdão. E nós temos que o c, né? O c vale n ao quadrado. Beleza? Bem, pessoal, se ele quer saber o quê? É necessário que, olha para as opções, ele começa falando que b ao quadrado seja igual a quem? Que b ao quadrado, que b ao quadrado, b ao quadrado. Então, dado isso aqui, pessoal, ele quer saber, né, quanto vale b ao quadrado, certo? Bem, a gente sabe que menos b vale 2mn, certo? Então, se a gente quer que apareça b ao quadrado, vamos pegar essa equação, pessoal, e vamos elevar ao quadrado dos dois lados, né? Porque assim vai aparecer b ao quadrado, certo? Quanto é menos b elevado ao quadrado? Menos b elevado ao quadrado, pessoal, é b ao quadrado, certo? Lembra que todo número negativo ou positivo, quando você eleva ao quadrado, né,
ele vai dar positivo sempre. Então, menos b elevado ao quadrado é b ao quadrado, beleza? Isso vai ser igual ao quê? Olha só, 2m vezes n elevado ao quadrado é o seguinte, né? Vai ser o 2 ao quadrado, que é 4, m ao quadrado, n ao quadrado. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então a gente sabe, ó, que b ao quadrado é 4 vezes m ao quadrado vezes n ao quadrado. Só que se você olhar lá, não tem essas opções, certo? Por quê? Olha, em todas as opções, ou é só um número ou está envolvendo o c, certo? Está envolvendo o c ou números, beleza? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, olha só, pessoal, a gente não sabe que m ao quadrado é igual a 3? Então, no lugar de m ao quadrado aqui, ó, eu vou substituir por 3, certo? Se m ao quadrado é igual a 3, eu vou substituir por 3 aqui. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes n ao quadrado. Agora, a gente sabe que n ao quadrado, pessoal, é igual a c, certo? Se c é n ao quadrado, então n ao quadrado é igual a c. Então, no lugar de n ao quadrado, pessoal, eu vou substituir por quem? Vou substituir por c. Tranquilo? Então, o b ao quadrado vai ser o quê, pessoal? Vai ser 4 vezes 3, que é 12, vezes c. Tranquilo? Então, o b ao quadrado dá 12c. Beleza? Então, para esses dois polinômios serem iguais, pessoal, isso aqui tem que acontecer, certo? Então, o b ao quadrado, né, se isso aqui acontece, então a gente tem que o b ao quadrado igual a 12c. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, a ideia principal foi que se nós temos dois polinômios iguais, a gente pode igualar termo a termo. O termo que multiplica x ao quadrado é igual ao termo que multiplica x ao quadrado e assim vai. Beleza? Então, o gabarito é o quê, pessoal? B ao quadrado igual a 12c, b ao quadrado igual a 12c, letra B. Tranquilo? Questão 12, pessoal. Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato interclasses de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados na primeira fase foi... Bem, olha só, pessoal. Nós temos aí, para organizar esse campeonato interclasses, 8 times, certo? Temos 8 times. Vamos pensar, por exemplo, que a gente vai escolher os confrontos. Vamos botar que a gente vai escolher do primeiro confronto até o último, beleza? Então, olha só. Nós vamos ter um time jogando contra outro time, certo? Bem, vamos pensar na quantidade de possibilidades que a gente pode escolher o primeiro time? Vamos lá. Tem os 8 times aqui no pote, por exemplo, aí eu vou sortear, né, os jogos. Então, pessoal, eu tenho 8 possibilidades para escolher o primeiro time, certo? Eu posso tirar 8 times. Certo? Posso tirar qualquer um dos 8 times. Bem, tirado um time, pessoal, eu vou escolher quem vai ser o adversário dele. O adversário dele, né, já que eu tirei um time, né, já que eu já escolhi um time, eu vou ter só 7 possibilidades para definir aqui, certo? Então, eu vou ter 8 possibilidades para escolher o primeiro time, 7 possibilidades para escolher o segundo time, certo? Então, pessoal, o total de possibilidades vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 7, certo? Só que a gente tem que tomar um cuidado. Que cuidado é esse? Olha só. Vou botar, por exemplo, pessoal, sei lá, que tenha dois times aqui, por exemplo, Flamengo e Botafogo, por exemplo. Está dentro desses 8 times aqui, certo? Por exemplo, vou botar que eu sorteei primeiro o Botafogo. Então, vai lá. Botafogo. Aí, por exemplo, chegou o Flamengo aqui, certo? Então vai ter o confronto Botafogo e Flamengo. Só que quando a gente faz 8 vezes 7, pessoal, a gente está contando o confronto Botafogo e Flamengo e a gente está contando também o confronto Flamengo e Botafogo, certo? Só que olha só, o Botafogo e Flamengo e Botafogo, ele falou que cada time só enfrenta uma vez o outro. Então, a gente está contando 2 vezes cada um desses confrontos. Então, pessoal, o total de casos, né, o número de jogos que vai ser realizados, vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 7, que é o total de jogos possíveis, certo? Então, ó, vou botar aqui os jogos realizados. Vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 7, que é o total de jogos possíveis, só que pra gente tirar esses dois jogos que vão ser repetidos, né? Porque Botafogo e Flamengo e Botafogo, para eles é a mesma coisa, então a gente vai ter que pegar 8 vezes 7 e dividir por 2, certo? Pra gente tirar isso aqui, certo? Porque aí, ó, a gente vai considerar um confronto só. Beleza? Isso aconteceria com todos os times. Por exemplo, se tivesse Fluminense aqui, a gente estaria contando Flamengo e Fluminense e Flamengo como 2 jogos diferentes, certo? Mas a gente tem que contar como um jogo só. Beleza, pessoal? Então o total de jogos realizados vai ser o quê? Vai ser 8, que é a primeira escolha do primeiro time, vezes 7, que é a escolha do segundo time, para a gente formar os confrontos, e a gente tem que dividir por 2 para tirar essa redundância aqui. Beleza? Então o total de jogos vai ser o quê? 8 vezes 7 dividido por 2, tranquilo? Bem,
8 vezes 7 dá 56. Quando a gente pega 56 e divide por 2, vai dar 28. Tranquilo, pessoal? Então a gente teve um total aí de 28 jogos realizados nessa primeira fase. Beleza? Questão 13, pessoal. Com relação aos números complexos Z1 igual a 2 mais i e Z2 igual a 1 menos i, onde i é a unidade imaginária, é correto afirmar que... Bem, vamos lá, pessoal. Vamos olhar as opções aqui. Nós temos o Z1, né, que é o número complexo 2 mais i, e nós temos Z2, que é o número complexo 1 menos i. Beleza. Na letra A, ele afirma que Z1 vezes Z2 igual a menos 3 mais i. Tá, vamos calcular quanto vale Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2 é o quê, pessoal? Z1 é 2 mais i, vezes o Z2, que é 1 menos i. Tranquilo? Então a gente tem que fazer esse produto aqui. Vamos fazer a distributiva? Ó, 2 vezes 1 dá o quê? Dá 2. Certo? Agora, 2 vezes menos i vai dar menos 2i. Tranquilo? Beleza. Agora, ó, i vezes 1 vai dar i. Certo? Então, mais i. Agora, pessoal, i vezes menos i vai dar menos i quadrado. Tranquilo? Vai dar menos i elevado ao quadrado. Beleza? Agora, pessoal, a gente tem que lembrar da definição da unidade imaginária, né? A gente sabe que a unidade imaginária, i, é definido como a raiz quadrada de menos 1, certo? Então, se a gente pegar essa equação e elevar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter que i ao quadrado vai ser igual ao quê? Lembra que quadrado corta com a raiz quadrada, então i ao quadrado vai ser menos 1. Tranquilo? Então, a definição da unidade imaginária, a definição do i, pessoal, é que o i é raiz quadrada de menos 1. Então, o i ao quadrado vale menos 1. Tranquilo? Então, o produto, pessoal, vai dar o quê? Vai dar 2 menos 2i mais i, agora menos, né? Nós temos um menos aqui fora, o valor de i quadrado. O valor de i quadrado vale menos 1. Tranquilo? Beleza? Então, vai ficar menos o valor de i quadrado que vale menos 1. Então, ó, nós vamos ter 2 menos 2i mais i menos menos 1 vai dar 1. Certo, pessoal? Vai dar mais 1. Menos 1 vai dar 1. Mais 1. Agora, vamos juntar aqui os termos semelhantes. Ó. 2 mais 1 dá 3. E menos 2i mais i vai dar menos i. Tranquilo, pessoal? Então, o produto, né, Z1 vezes Z2 dá 3 menos i. Então, não dá menos 3 mais i. Tranquilo? Então, letra A está errada. Agora vamos para a letra B. Letra B, ele pede para calcular o módulo de Z1. Beleza. A gente sabe que o complexo Z1, pessoal, é 2 mais i, certo? Para a gente calcular o módulo do complexo Z1, né, o módulo do complexo Z1 é definido por raiz quadrada da parte imaginária. Parte imaginária é esse 1 que está multiplicando i. Beleza, pessoal? Parte imaginária é 1 elevado ao quadrado. Então, o módulo é a raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado, mais a parte real, que é esse 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, esse é assim que a gente calcula o módulo. Então, o módulo vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, certo? Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 1 mais 4, que é 5. Tranquilo, pessoal? 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar raiz de 5. Então, módulo Z1 dá raiz de 2? Não. Agora, ele afirma que o módulo Z2 é igual a raiz de 5. Será que é certo? Vamos lá. O módulo de Z2, pessoal, é o quê? É a raiz quadrada da parte real, que é 1 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária. A parte imaginária é menos 1, certo, pessoal? Porque menos i é a mesma coisa que menos 1 vezes i. A parte imaginária é o número que multiplica o i. Então, mais parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Que vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de quem? 1 ao quadrado dá 1, certo, pessoal? E menos 1 ao quadrado também dá 1, né? Todo número ao quadrado dá positivo. 1 mais 1 dá 2. Então, o módulo de Z2 é raiz de 2. Então, ele afirmou que é raiz de 5. Está incorreto isso aqui. Beleza? Agora, olha só. Ele pede agora para calcular, né? Na letra dele, afirma que o módulo de Z1 vezes Z2 é igual a raiz de 10. Bem, quem é o módulo de Z1 vezes Z2, pessoal? A gente já descobriu, né, que Z1 vezes Z2 é esse complexo aqui, certo? É 3 menos i. Tranquilo? Então, o módulo dele, pessoal, é calculado como? É calculado como a raiz quadrada de a parte real, que é 3 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária é o número que multiplica o i, que no caso é menos 1, certo? Porque menos i é a mesma coisa que menos 1 vezes i. Então, é 3 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais menos 1 elevado ao quadrado, que é a parte imaginária ao quadrado. Beleza? Então, vai ficar o quê? Ó? Esse módulo de Z1 e Z2 vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais menos 1 ao quadrado, que é 1, certo? Todo número ao quadrado é positivo.
Então vai ficar a raiz de 9 mais 1, que é a raiz de 10. Tranquilo? Então, de fato, pessoal, a letra D está correta. Tranquilo? Então, a letra D está correta. A gente já sabe que a gente quer marcar correto, então seria a letra D. Beleza? Bem, pessoal, um bizu que a gente poderia ter usado é o seguinte. Olha só. O módulo, pessoal, de Z1 vezes Z2 é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Tranquilo? Existe essa propriedade aí. Olha só, o módulo de Z1 a gente já sabe que é raiz de 5. Então, o módulo de Z1 e Z2 a gente poderia ter calculado como o módulo de Z1, que é raiz de 5, vezes o módulo de Z2, que é raiz de 2. Tranquilo? Agora, pessoal, quando a gente tem um produto de raízes de mesmo índice, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2, a gente pode botar tudo isso dentro de uma mesma raiz, e dentro dessa mesma raiz vai ficar o produto entre 5 e 2, que no caso é 10. Tranquilo? Então a gente poderia fazer desses dois jeitos. Beleza, pessoal? Grave esse bizu aqui, tranquilo? Grave que o módulo de Z1, Z2 é isso aqui, beleza? O módulo de Z1, Z2 é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Tranquilo? A gente pode analisar aí, ó, a letra E também, só para desencargo de consciência. Ele está falando que o módulo de Z1 mais Z2 é raiz de 3. Beleza. Z1 mais Z2, pessoal, é o quê? Z1 mais Z2 é o quê? O Z1 é 2 mais I, certo? Então vai ficar 2 mais I, mais o Z2, que é 1 menos I. Tranquilo? Então, ó, mais I vai cortar com menos I, certo? Então, Z1 mais Z2, pessoal, vai ser o quê? 2 mais 1, que é 3. Tranquilo? Então, o módulo de Z1 e Z2, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa, né? O módulo de Z1 mais Z2 é o quê? Qual o módulo de 3? O módulo de 3 é 3, certo, pessoal? A gente poderia calcular por aquela fórmula, né? O módulo é a raiz quadrada da parte imaginária, perdão, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Você pode pensar que o 3 é a mesma coisa que 3 mais 0 vezes I. Então ficaria 3 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que ficaria 0 ao quadrado. Certo? Só que 0 ao quadrado, né, pessoal, é 0. Certo? Então não adianta nada a gente somar 0 e diminuir 0. 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 9 é 3. Tranquilo? Mas a gente poderia pensar já direto, né? Já que Z1 mais Z2 é 3, ou seja, é um número real, certo? 3 é um número real, o módulo de 3 é 3. Tranquilo? Então, o módulo de Z1 mais Z2 não dá raiz de 3, e sim 3. Tranquilo, pessoal? Então, gabarito aí da 3 é letra D. Questão 14, pessoal. Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama Ziluf? Bem, pessoal, mais uma questão de anagrama aí na prova. A gente já sabe o que é um anagrama, né? Que a gente trocar de ordem as palavras formando trocar de ordem as letras formando novas palavras. Beleza? Bem, vamos botar em ordem alfabética, né? Ele quer usar anagramas em ordem alfabética e quer saber qual posição ocupará o anagrama Ziluf. Tá. Beleza, pessoal, nós temos a palavra fuzil, certo? Vamos separar as letras aqui, ó. Nós temos F, U, Z, I e L, certo? Em ordem alfabética, pessoal, se a gente botasse em ordem alfabética, ficaria o quê? Ficaria primeiro o F, certo? Depois o I, depois o L, depois o U e depois o Z. Beleza, pessoal? Isso aqui na ordem alfabética, então. Ordem alfabética. Bem, eu falei para vocês, pessoal, que o bizu, para vocês pensarem, né, em anagrama, é você pensar na palavra, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras, certo? Que inicialmente era a palavra fuzil, certo? Era assim. Então, agora você vai pensar nesses espaços, né? Como você vai encaixar as letras da palavra fuzil nesses espaços, beleza? Então, você vai pensar primeiro nesses espaços e em como você vai encaixar essas letras aqui, certo? Agora, pessoal, se a gente quer saber a posição que ocupará esse anagrama aqui, né? Esse anagrama começa com a letra Z. Então, antes dele, vai vir todos os anagramas que começam com a letra F, depois todos os anagramas que começam com a letra I, depois todos os anagramas que começam com a letra L, depois todos os anagramas que começam com a letra U. Aí sim a gente vai começar a pensar nos anagramas que começam com a letra Z, beleza? Bem, então vamos pensar nos anagramas que começam com a letra F, beleza? Então, botar o F aqui, certo? Se já escolhemos a letra F, pessoal, né? Quantas possibilidades a gente vai ter agora para escolher o resto, né? Para escolher o resto, nós vamos ter 4 possibilidades para cá, certo? Agora a gente já escolheu uma, por exemplo, escolhemos o I, vai ter 3 possibilidades para cá, 2 possibilidades para cá e uma para cá. Então, o total de anagramas, pessoal,
que começa com a letra F são quantos? São 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial, certo? Que é 24, tranquilo? Então a gente tem 24 anagramas, pessoal, que começam com a letra F, beleza? Agora, vamos pensar nos anagramas, né, que começam, por exemplo, com a letra I, certo? Já foi todos os anagramas que começam com a letra F, agora vamos pensar na letra I. Na letra I, pessoal, vai ser a mesma coisa. A gente vai escolher a letra I, por exemplo, escolhemos a letra I, agora a gente vai ter como opção a letra F, certo? A gente vai ter como opção letra F, né? F, L, U e Z. Então a gente vai ter 4 opções para cá. Por exemplo, escolhemos a letra F. Vamos ter só as 3 opções aqui para cá, 2 opções para cá e 1 opção para cá, beleza? Então, ó, a gente vai ter de novo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tranquilo? Dando um total de 4 fatorial também, que é 24. Então a gente tem 24 anagramas que começam com a letra I. Só que a gente vai repetir a mesma coisa para a letra L e para a letra U. Então, começando com L e começando com U, pessoal, vai ser a mesma coisa. A gente já vai ter escolhido uma letra, aí nós vamos ter 4 opções para a segunda letra, 3 opções para a segunda, 2 opções para a terceira e 1 opção para a última. Então a gente vai ter, ó, com a letra L, nós vamos também ter 4 fatorial opções, ou seja, 24. Para a letra U, também nós vamos ter 4 fatorial opções, ou seja, 24. Beleza? Agora, pessoal, o que a gente tem que pensar? Agora vamos começar os anagramas com a letra Z. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, nós temos 5 espaços, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos ver os anagramas que começam com a letra Z. Só que a gente quer, né, a palavra Z-I-L-U-F, certo? Então, antes do Z-I, nós temos o quê? Pela ordem alfabética, nós vamos ter os anagramas que começam com Z e tem a letra F. Beleza? Então, já está escolhido o Z e o F. Vamos calcular os anagramas que começam com Z e F, né? Porque quem começa com Z e F vai vir antes dessa palavra. Então, já que a gente escolheu o Z e o F, pessoal, nós vamos ter de opção o I, o L e o U. Então, para cá, nós vamos ter o I, o L e o U, 3 opções. Para cá, já que a gente escolheu uma, a gente vai ter, por exemplo, só o L e o U de opções, 2 opções. Escolhemos uma, vai ter só uma opção para cá. Então, pessoal, começando com Z e F, nós vamos ter quantas opções? Nós vamos ter 3 vezes 2 vezes 1, que são 6 opções. Beleza? Então, tem 6 opções. Agora, vamos começar, né, os anagramas com a letra Z e com a letra I, certo? Porque o próximo do F na ordem alfabética seria o I, certo? Então, já escolhi o Z e o I. Só que agora, pessoal, o Z e o I, antes do L, né, já escolhi o Z, o I, antes do L, pessoal, nós temos alguns números, a gente tem algumas letras do alfabeto antes. Por exemplo, o F. Então, as palavras que começam com Z e F vêm antes da palavra Ziluf. Beleza? Então, está escolhido já o Z, o I e o F. Então, se a gente já escolheu 3, vai sobrar 2 opções de letras. Beleza? Então, vai sobrar 2 opções de letras para cá e uma para cá. Então, o total de anagramas que começa com Z, I e F são o quê? São 2 vezes 1, que é 2. Beleza? Agora que a gente já escolheu o Z e F, agora vamos para o anagrama que começa com Z, I, certo? Agora seria depois do F, que seria o L. Beleza? Perdão, seria o I. Mas o I a gente não pode repetir, né? Já começou com Z e I. Então seria o Z, I e o L. Beleza? Então, pessoal, nós temos quais palavras? Nós temos Z e L, F e U, que vem antes da palavra Ziluf, certo? Porque o F, né, é antes na ordem alfabética do que o U. E depois nós vamos ter a palavra que a gente queria, que é o Z, o I, o L, o U e o F. Beleza? Então a gente vai ter a palavra Ziluf. Beleza? Então, quantos anagramas a gente tem antes, pessoal? Nós temos 24 começando com a letra F. Nós temos 24 começando com a letra I. 24 começando com a letra L. 24 começando com a letra U. Depois nós temos nós temos 6 com ZF. 2 com Z e F. E depois nós temos mais um, que já é a palavra Zilfu. Beleza? E aí depois nós chegamos. Então, ocupará qual posição? Né? Nós temos 24 vezes 4 antes dele, mais 6 mais 2 mais 1. Beleza? Então, 24 vezes 4 mais 6 mais 2 mais 1. Tranquilo? Então, agora, olha só. 24 vezes 4, né? Nós temos 96. Beleza? Mais 6 mais 2 mais 1. Tranquilo? Bem, 96 mais 6, pessoal, dá 102. 102 mais 2 dá 104. 104 mais 1 vai dar 105. Beleza? Então, nós temos 105 números antes dessa palavra aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se nós temos 105, né, palavras antes
dessa palavra Ziluf, então o anagrama que é Ziluf, pessoal, é o 106º termo, porque nós temos 105 anagramas e depois vem nossa palavra. Então nossa palavra Ziluf é o 106º termo, beleza? Então, em que posição ocupará a palavra Ziluf? Ocupará a posição 106. Beleza, pessoal? Então 14 aí, letra D, beleza?